Fala, família! Tranquilidade total? Uhul! Espero que sim! Vamos com tudo, vamos para cima, porque foguete não dá ré, beleza? Período joanino, segunda parte. Vamos lá! Então, conforme nós combinamos, não é isso? Que nós dividiríamos o período joanino em duas partes, tá? E que começaríamos daqui, da realização de Dom João, tá? Por conta da demanda dos principais vestibulares, não é, que nós temos pela frente. Legal? Então vamos lá enumerar algumas delas, te dar alguns toques e vamos nessa que tá bom a beça. Vamos lá. Para começar o pagode aí, tá? O que Dom João promove, né? Acabou o Pacto Colonial, né? Ou seja, foi revogado o Alvará das Manufaturas, a corte está no Brasil, então a bagaça precisa desenrolar, tá? Então a primeira, né, grande realização de Dom João no Brasil é a chamada Escola de Ciência, Artes e Ofício. Tá? Porém, em algumas tradições, né, traduções, você consegue ver ali, ó, Escola de Medicina. Então, o que acontece? A primeira escola de medicina do Brasil, somente em 1808, com a chegada da corte, não é, no período joanino, que vai, portanto, de 1808, né, até o retorno da corte a Portugal em 1821. Beleza? O que mais, gente? Academia Militar e de Marinha. O que mais? Escola de Comércio. Tá? Muito bom. Vamos lá. Academia de Belas Artes. Beleza? E aqui eu tenho um parênteses para fazer com vocês. Ó, missão francesa. Beleza? Porque muitos alunos chegam agora e dão uma bugada. Oh, missão francesa? Mas vem cá, Portugal veio para o Brasil, imprensado pelos espanhóis, imprensado pelos franceses. Há quem diga que os ingleses também, não é, pressionaram, então, né? Claro que o principal motivo foi por conta do Napoleão, né? Só que tem um detalhe, pessoal. Vamos lá. Em 1814, 1815, foi feito na Europa o chamado Congresso de Viena, tá? O objetivo principal do Congresso de Viena era restabelecer, né, a ordem do antigo regime, que, por conta das revoluções burguesas e do próprio Napoleão Bonaparte, estiveram seriamente abaladas. Tá? Aí marca a transição para a contemporaneidade, certo? Então, o que acontece? Após a derrota de Napoleão, o Congresso de Viena, ele simplesmente vai restaurar a dinastia de Bourbon na França, tá? E a partir daí, Dom João também vai buscar o seu lugarzinho ao sol mediante ao Congresso de Viena, que eu já vou falar para vocês de que maneira. Tá? Então, me diz o seguinte, a missão artística francesa no Brasil foi antes ou depois do Congresso de Viena? A princípio, essa pergunta seria dificílima para você, né? Você ia falar assim, Botino, você está de sacanagem, eu não faço a menor ideia. Faz sim, pô. Vamos lá. Eu não te disse que Napoleão foi derrubado e que a França foi restaurada, a dinastia de Bourbon recolocada ao poder, né, e tudo mais. Então, com certeza, a missão artística francesa para o Brasil foi feita após o Congresso de Viena, né, gente? Por mais que Dom João, por mais que o Brasil, né, estivesse com receio e pé atrás com os franceses, Dom João precisava, aqui no Brasil, mostrar a corte, né, a corte nos trópicos. Então, o que o Dom João acabou fazendo? Né? Absorvendo vários artistas franceses, inclusive o curador do Louvre, enfim, pintores importantes que estavam desempregados nesse momento na França. Por que eles estavam desempregados? Porque simplesmente no período napoleônico, Napoleão obrigava os caras a fazer o retrato dele o tempo inteiro. Então, com a derrubada de Napoleão, saiu de moda, né? E muitos artistas da França acabaram por estar desempregados. Então, significa que o Brasil, nesse momento, abriu as portas, né? Portugal por aqui. Abre as portas para os franceses no Brasil? Claro que não. Até porque, para esses artistas virem para cá, havia necessidade de uma orientação e de uma autorização específica. Tá? Então, toma cuidado com a missão artística francesa, porque ela é muito importante. Tá? Você tem o Debré aí, por exemplo, como talvez o principal ícone, né, desse trabalho francês aí no Brasil, desse período, não é? Retratando a corte nos trópicos. Então você tem aí a fome com a vontade de comer, né? A necessidade, então, portanto, de Dom João, né, mostrar que eles estavam aqui e o que eles estavam fazendo, e ao mesmo tempo
vários, né, artistas franceses desempregados, beleza? Show de bola. O que mais? Muitas das vezes as pessoas chegam para mim quando eu pergunto e falo, né? O que Dom João fez no Brasil? Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e Jardim Botânico. Gente, o termo correto qual é? Teatro Real, Biblioteca Real, Horto Real, tá? Por quê? Porque o teatro é do rei, a biblioteca é do rei, né? E o jardim para passear, né? E desenvolver, né? Plantas lá que até então, né? Estavam sob o agrado, enfim, da corte lá, tá? E não significa dizer, por exemplo, que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro seja o Teatro Real. Não é, é outro teatro. A Biblioteca Real, tudo bem, né? Tem muito do que era a biblioteca que foi sendo formada por Dom João aqui no Brasil, mas o correto é a Biblioteca Real, até porque naquele período não tinha, né, o conceito de nacional, tá, gente? Então, o que acontece a partir daí? Né? Se você escrever numa prova discursiva de vestibular, realizações de Dom João, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional e Jardim Botânico, está errado. Vai perder ponto. Então, qual é o correto? Teatro Real, Biblioteca Real, Horto Real, que é hoje, né, que seria parte do Jardim Botânico hoje. Tá? Muito bom. Tem também o quê? A imprensa do rei, a imprensa régia. Então, já caíram várias questões de vestibular pedindo para que você relacionasse, por exemplo, né, a criação da imprensa no Brasil nesse momento. Gente, preciso falar, né? A imprensa ela é fundamental para quê? Para disseminar informações, né? Tanto positivas quanto negativas com relação ao governo e tudo mais. Então, foi através da imprensa, né, de vários periódicos, jornais, revistas e tudo mais, né, que a oposição começou a fomentar suas ideias, e não só a oposição, né, mas o conhecimento sendo divulgado, disseminado com mais destreza, velocidade e profundidade. Tá? Então, a imprensa régia ela é fundamental nesse período da história. Tá? Uma outra questão que a gente consegue ver, passei errado aqui, né, tomara que não volte lá atrás, mas, né, voltou. Né? Então, espera aí, vamos chegar no slide que é correto aqui, rapidinho, né, para ficar de boa, que é o seguinte, então, na imprensa régia, eu te falei que era importante, né? Mas você deve estar se perguntando, Botino, mas que prédio é esse aí na imagem do slide? Nada mais é do que o Paço Imperial, que também é criado nesse momento, tá? Uma outra criação também de Dom João no período joanino, tá? Foi o quê, gente? O primeiro banco português. Ou seja, em Portugal não existia banco. Tá? E qual é o nome do primeiro banco português feito no Brasil? Banco do Brasil. Tá? Então, são mais duas realizações aí que não estão elencadas, né, no seu slide, mas, de qualquer maneira, eu estou falando, né, e você anota, né, juntamente com as suas anotações aí. Tá? Então, essas realizações são muito importantes. Toma cuidado, porque às vezes a prova pede realizações de cunho econômico, né, realizações de cunho político, Paço Imperial, por exemplo, né, questão econômica, escola de comércio, questão cultural, teatro, né, a própria imprensa, a biblioteca, tá? E também tem também o desenvolvimento o quê? Né, das escolas de ciência, arte e ofício ou medicina, né, e as academias militares, tá bom? Então, isso tudo é importante para você, tá? Uma outra circunstância também que a gente consegue perceber no período joanino é o seguinte, tá? Quando a gente fala de política externa, eu estou falando para vocês no sentido das ações de Dom João aqui no Brasil com relação, por exemplo, a principalmente aqueles países que o empurrou para cá, tá? Então, na verdade, eu vou estar falando de quem? Quais foram os dois principais? França e Espanha, tá? Então, já que Dom João não tinha força, né, suficiente para encarar a França, tá, e a Espanha, o que ele vai procurar fazer enquanto política externa para fazer sangrar os dois países que, né, trouxeram a corte portuguesa para cá? Simplesmente muito fácil. Ele vai buscar o quê? Tomar posse de territórios que fossem ou da França ou da Espanha aqui na América, beleza?
Então, primeiro, em 1809, você não está vendo porque a janela está na frente, mas está na tua ficha, né? Você tem Dom João ocupando Caiena. Caiena, que ficava na Guiana Francesa. Lembra lá atrás da presença francesa? Tá? Então, em 1809, Dom João vai anexar Caiena, novamente Caiena, tá? A Guiana Francesa. Tá? E em 1816, o que acontece aqui? Né? Dom João simplesmente vai pegar de volta, né, a antiga colônia de Sacramento, tá certo? Que a partir desse momento, de 1816, vai se transformar na chamada província da Cisplatina. Botino, mas não estou lembrado, vai lembrar agora. Lembra naquela aula lá de Tratados e Limites, que nós falamos a respeito da Guerra Guaranítica, da troca de 7 povos das missões por Sacramento? Então, Sacramento, em 1801, com o Tratado de Badajoz, ficou para a Espanha, não é? Né? E 7 povos para o Brasil, não foi? Você lembra muito bem disso. Agora, em 1816, para dar uma resposta aos espanhóis, o que Dom João acaba fazendo? Pegando de volta, na mão grande, a antiga colônia de Sacramento. Por que a antiga colônia de Sacramento? Porque a partir de 1816, ela vai se chamar província da Cisplatina. Só que essa problemática no Cone Sul, ela está longe de terminar. Está longe de terminar. Lá no primeiro reinado, você vai ver que essa região aí, que hoje dá origem ao Uruguai, né, vai entrar em litígio entre o Brasil, que pegou na mão grande da Espanha, tá, e das Províncias Unidas da região do Prata, que se tornaram a Argentina. Então, nós vamos ter um litígio entre o Brasil e a Argentina pela região que hoje você conhece como Uruguai, tá bom? Então, é só para você perceber que Dom João ele partiu para anexar territórios, então, portanto, que fossem de domínio francês, tá, e de domínio espanhol. Tá? Aí você deve estar perguntando assim, Botino, mas por que você está falando isso? Eu estou falando isso simplesmente porque já caiu em prova, né? Já caiu no Enem, onde você tem lá diversas realizações de Dom João, enumeradas ali da forma como eu fiz para vocês, só que o verbo de comando perguntava a respeito da política externa dele, tá? E nada mais era do que a anexação de Caiena, tá? E essa questão do Cone Sul nós ainda vamos rever, tá? Tem muita história pela frente, beleza? Então é muito importante essa parte para vocês aí, tá, pessoal? Então vamos lá, tá? Agora eu queria contextualizar para vocês aquela questão lá que eu havia apontado um pouco mais atrás, com relação ao Congresso de Viena. Tá? Então, o Congresso de Viena ele foi realizado na Europa, pós-período napoleônico, com o principal objetivo de conseguir o quê? Conseguir restaurar os princípios do antigo regime. Tá? E a partir desse encontro na Europa, das principais potências absolutistas, né? Você tem a Prússia, a Rússia, enfim. E a Inglaterra, desculpa, a Inglaterra entra nessa, tá? Só que tem um detalhe, a Inglaterra ela já tinha feito a sua Revolução Industrial, tá? Então, a Inglaterra ela não vê o Congresso de Viena como simplesmente restabelecer os princípios do antigo regime e fazer valer o absolutismo. Não é isso. Ou não é apenas isso, tá? Então, o que acontece? O Congresso de Viena, então, portanto, foi uma tentativa desesperada dos estados absolutistas em restabelecer a ordem antes de Napoleão e, naturalmente, antes das revoluções burguesas, certo? Muito bom. Só que o que acontece? O chanceler austríaco, né, chamado Metternich, ele foi a figura, foi o personagem que mais se destacou dentre os trabalhos do Congresso de Viena, tá? Então, a partir daí, foram estabelecidos os chamados princípios Metternich, tá? Princípio do equilíbrio europeu, tá? E esse equilíbrio europeu estaria na redefinição de fronteiras, tá? E na restauração das casas dinásticas derrubadas por Napoleão, tá bom? Então, eu estou te falando isso tudo porque, em 1815, que é ano de Congresso de Viena, Dom João simplesmente eleva o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarve. Tá? Então, Dom João faz isso buscando legitimar as ações de Portugal aonde?
na colônia, que já estava perdendo os ares de colônia há muito tempo, né? Ou seja, na casa, mesmo que, né, fosse temporária, mas a casa em que abrigava, né, a corte portuguesa, isto é, o Brasil. Então, a partir do momento em que ele eleva o Brasil à condição de Reino Unido, o Brasil passa a ser a sede desse Reino Unido. Então, justifica o quê? Né? A afirmação dos princípios, né, absolutistas, né, legitimando o poder em sua família. Ou seja, por intermédio da sua mãe, que estava demente, né, mas que ele que estava regendo, e ele só vai ser elevado à condição de rei no ano seguinte, 1816. Porém, ele está buscando exatamente o quê? Essa legitimação. Então, essa relação de elevação do Brasil à condição de Reino Unido, atrelado aos princípios do Congresso de Viena, você precisa saber. Tá? Então, isso significa dizer que Dom João elevou o Brasil à condição de Reino Unido porque ele era bonzinho? Não. Né? Porque ele queria que o Brasil se desenvolvesse? Não. Ele faz isso exatamente para quê? Para poder legitimar a sua família, a sua casa, não é? E a presença da corte no Brasil. Por isso que eu te falei da missão artística francesa. Tá? Porque Dom João ele precisava legitimar cada vez mais, né, o poder da sua família, do rei, da coroa, da corte, tudo mais, certo? E para isso, o que ele faz? Né? Mostra para o mundo a corte dos trópicos. Então, o Brasil ele é elevado a um patamar de igualdade com Portugal e Algarve, certo? Agora, para e pensa, qual foi o fator principal que fez com que a corte viesse para o Brasil? 3, 2, 1. Não foi Napoleão? Se eu estou no Congresso de Viena, o que significa dizer? Que Napoleão já havia sido derrotado, entendeu? Então, esse esforço de Dom João buscar a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, dele ter sido coroado rei no ano de 1816, né, vai trazer um alento, um conforto, ou os portugueses que ficaram em Portugal não conseguiram vir para cá, ficaram putos pra cacete? Opção 1, opção 2. Você acabou de falar. Se não falou, pensou. Opção 2. É isso mesmo, opção 2. Então, o que a gente percebe? Que ao mesmo tempo em que o Brasil se torna Reino Unido, então, portanto, né, pelo menos no papel, deixou de ser colônia, tá? Os portugueses que ficaram em Portugal, sob a tutela de um interventor inglês, ficam putos da vida. Por quê? Se a corte veio para o Brasil por conta do Napoleão, se Napoleão já não está mais, porra, corte, volta para cá. Até porque a posição principal vai ser, né, das tomadas de decisão, da política econômica e tudo mais, onde o rei está. Então, Portugal, por mais que seja Europa, por mais que seja a terra natal, nesse momento está numa posição secundária, até porque o Brasil que é a sede do Reino Unido, entende? Só que eu só estou te falando isso tudo para você perceber, né, que vai começar a haver um incômodo muito grande com relação à presença da corte no Brasil, não apenas por Portugal, dentro dessas condições, mas também das ações que Dom João vem fazendo, né, com relação ao próprio Brasil. E é isso que a gente vai ver agora. Tá? Então, a grande beleza importante para tudo isso, relacionando-se ao Congresso de Viena, é a elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Tá? E para falar desse descontentamento, eu vou falar primeiro da chamada Revolução Pernambucana, tá? Você vai entender de boa, e depois a gente fala um pouquinho de Portugal. Tá? Vamos lá, Revolução Pernambucana. Tá? A Revolução Pernambucana ela não é difícil, só que ela acontece no século XIX. Só que a Revolução Pernambucana, ela aparentemente vai ser simples, só que o que eu quero que você entenda é o seguinte, que é o último processo que se apresenta, né, com relação à tendência separatista, tá, antes da proclamação da independência propriamente dita. Então, a Revolução Pernambucana ela é importante. Por quê? Porque prevê uma separação de Portugal. Tá? Então, a Revolução Pernambucana ela acontece por fatores bobos. Tá? Mas eu queria que você pensasse e já conseguisse relacionando, por exemplo, com a insurreição pernambucana de 1645, que tem a ver com os holandeses no Brasil, que Portugal não vem, não ajuda, a trégua dos 10 anos e tudo mais, coisa que você estudou há pouco tempo. Né? Tem outro episódio,
né, entre a insurreição pernambucana e a Revolução Pernambucana, que é a Guerra dos Mascates, tá? Que acontece em Pernambuco, entre Olinda e Recife, né? Por conta dessa política mercantilista e fiscal da coroa portuguesa, é uma rebelião colonial, tá? E agora vem a pernambucana, beleza? Então toma cuidado para não confundir essas revoltas. Eu tenho certeza que nós vamos voltar no presencial e lá eu vou conseguir relacionar muito melhor todas elas, tá? Mas eu já estou falando para isso, de certa forma, entrar no teu cérebro, tá bom? Então, meu filho e minha filha, a parada é o seguinte, tá? Nós vamos, né, ver os fatores que contribuíram para os pernambucanos, né, buscarem mudanças, para eles não aceitarem as ordens de Dom João, agora rei, não é? Aonde? No Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Então, o primeiro fator causador é a Grande Seca de 1816. Agora, é claro que nunca é demais lembrar que Pernambuco foi a capitania que mais prosperou, né, que era o coração da cana-de-açúcar, né, gente? Então, Portugal sempre teve um olhar aguçado sobre o que Pernambuco fazia, né? Por quê? Porque grande riqueza era proveniente justamente de lá. Então, vamos lá, né? Os colonos, que agora não são mais colonos, perdão, os pernambucanos, eles já tinham esse histórico de dominação portuguesa. E agora o Brasil, mesmo sendo o Reino Unido, claro que a corte, claro que o rei Dom João VI, ele vai continuar vendo Pernambuco como a galinha de ovos de ouro, tá? Então, por exemplo, o que acontece? Ele aumenta os impostos sobre o açúcar, tabaco e couro. Só que, além de aumentar os impostos, o que ele faz? Não é? Ele vai imprensar cada vez mais os pernambucanos para tentar tirar dinheiro de qualquer maneira. Agora, o que é muito importante você entender, que você precisa se colocar no lugar desse cara aí em Pernambuco. Por quê? Além de você ter os impostos aumentados e mais outras duas contribuições que eu vou descer aqui para vocês, o teu rendimento diminuiu. Por quê? O teu rendimento tem a ver com a agricultura, por exemplo, na produção de algodão, na produção de açúcar e tudo mais, né? De cana-de-açúcar para produzir o açúcar. Se no ano anterior, a Revolução Pernambucana, tem uma seca filha da mãe, né, que prejudica a colheita, né, o que isso significa dizer? Que o seu rendimento diminuiu. Então, com a grande seca, o rendimento diminui, os impostos aumentam, Portugal tira da cartola contribuições para cobrir despesas de guerra lá no Cone Sul, né, lá no Cone Sul, beleza? E o que mais? Dom João quer o quê? Quer cobrar mais impostos ainda para poder sustentar a boa vida da corte no Rio de Janeiro, né, gente? Quando eu falo corte, C-O-R-T-E, eu estou falando o quê? De todos aqueles nobres que viviam às custas do rei, certo? Então, corte significa dizer o quê? Nobres que viviam juntamente com o rei, corte, beleza? Então, o que acontece? Isso tudo aqui incomoda demais o pernambucano, a ponto do pernambucano, gente, querer fazer o quê? Querer mudar. Então, quem é que está se metendo aí contra as determinações do rei no Rio de Janeiro? Militares, juízes, artesãos, comerciantes, proprietários de terra, sacerdotes, né? A Revolução Pernambucana também é chamada de Revolta dos Padres, beleza? Então, a partir daí, o que esses caras querem? O que esses caras vão reivindicar, né? Por intermédio da formação de um governo provisório, eles querem o quê? Né? O fim dos impostos, que está pesado, né? E automaticamente os militares, né, carregam no sentido de aumentar o salário deles, isto é, do soldo dos militares. Tá? Então, aqui nós temos em Pernambuco uma contestação ao poder metropolitano, que estava morando no Brasil nesse momento. Ou seja, né, o que eles procuram fazer aí, gente? Né? Proclamar uma república. Isso acontece por intermédio de um documento publicado chamado de Lei Orgânica. E a Lei Orgânica estabelece a igualdade de direitos, a tolerância religiosa, a liberdade de imprensa e de consciência. Então, para a gente amarrar isso daí, fechar o que teria sido a Revolução Pernambucana, o grau de maior importância é a contestação à dominação metropolitana, que o Brasil agora é sede, né, do Reino Unido, tá? Que estava por aqui, não é isso? E, então, é o último grande movimento de caráter separatista antes da independência propriamente dita.
beleza? Antes da independência propriamente dita. Show? Tá? Então, a Revolução Pernambucana ela tem esse caráter de importância, tá? Último movimento antes da independência do Brasil. Agora, isso tudo por conta, né, da insatisfação gerada após a elevação do Brasil à condição de Reino Unido, após a coroação de Dom João VI, né, rei do Brasil, Portugal e Algarve. Só que, lembra que eu te disse que lá, também em Portugal, havia um descontentamento muito grande dos portugueses que ficaram por lá? Por quê? Porque os portugueses eles estão numa posição secundária e estão sob tutela de um interventor inglês. Então, também no ano de 1817, né, houve o quê, gente? A chamada Conspiração Gomes Freire. Tá? A Conspiração Gomes Freire ela ocorreu lá em Portugal, paralela à Revolução Pernambucana, onde os portugueses não aguentavam mais ficar sob tutela de um interventor inglês que negociava diretamente com a corte no Rio de Janeiro. Tá? Então, a Conspiração Gomes Freire ela simplesmente vai prever o quê? Né? A derrubada desse cara aí, né? Desse interventor, e começaram a exigir a volta do imperador, certo? E da corte para Portugal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai perceber que, a partir de 1820, esse apelo em Portugal vai se tornar cada vez maior, certo? Só que isso não acontece de uma hora para outra e nem tem um salto de 5 anos. No meio do caminho, teve a Conspiração Gomes Freire, no meio do caminho. Tá? Só que a tendência dessas relações é se tornarem cada vez mais agudas. Tá? Não só dentro de Portugal, mas também por conta do quê? Né? Da resposta que esses estados precisam dar, né? Aqueles que conseguiram lograr sucesso a partir das revoluções inglesas, né? E do próprio, das revoluções burguesas, tá? E do próprio Napoleão, que é fortalecer, reafirmando os princípios liberais, certo? Então, o que nós temos aqui? As revoluções burguesas, beleza? Período napoleônico. Aí vem o Congresso de Viena tentando restaurar os princípios do antigo regime, e depois do Congresso de Viena acontecem as chamadas revoluções liberais, exatamente em resposta ao Congresso de Viena. Então, as revoluções liberais elas acontecem em 20, 30 e 48. Tá? Só que aqui eu vou trabalhar com vocês é a que me cabe, que é a de Portugal. Tá? Então, em 1820, ocorreu em Portugal a Revolução Liberal do Porto, que pode ser chamada de Revolução do Porto, Revolução de 1820, Revolução Liberal em Portugal, né? Revolução Liberal do Porto. E o que significou essa Revolução Liberal do Porto? A lenta agonia do antigo regime português. Botino, eu não entendi nada. Botino, como é que isso, né, se desenrola? Botino, vamos lá, como é que a gente, né, vê isso daí? Vamos nessa. Primeiro, quem é que se levanta, quem é que revolta, quem é que fica pedindo, quem é que exige as coisas? A burguesia das cidades do Porto e de Lisboa. Tá? Aliados, naturalmente, àquela parcela da nobreza, que agora já está sendo vivido outro tempo, não é isso? Mas que ficou à margem da transferência da corte para cá. Tá? Então, o que acontece, pessoal? A Revolução Liberal do Porto, ela significa dizer, né, que vai haver, ou que pelo menos buscou-se haver, uma regeneração política. Tá? Até porque o Brasil que é a sede do Reino Unido, certo? Então, os portugueses em Portugal, eles querem o quê? Regenerar esse papel de personagem principal. Tá? E essa regeneração política, né, proposta pela Revolução Liberal, tá certo? Né? Ela simplesmente vai acontecer na década de 20. Então, a partir daí, não é, a gente chama de regeneração vintista. Regeneração por conta da política e vintista por acontecer na década de 20. Tá? Então, esse é o termo específico que já apareceu em prova. Quando você lê no seu slide, está assim, ó, regeneração política que procedesse a uma reforma inspirada por ideias, desculpa aí o erro de grafia, liberais. Tá? Só que eu quero discutir com vocês se realmente a Revolução Liberal do Porto ela teve um real caráter liberal mesmo, né? Ou se em algum momento, né, isso vai dar uma engasgada.
Só que, se você tem, então, portanto, uma burguesia liderando um processo de mudança, um processo revolucionário, que é feito com base em ideias liberais, como é que fica o antigo regime português? Em agonia. Agora você entendeu por que a Revolução de 1820 propõe uma regeneração vintista, ao mesmo tempo traz, né, a lenta agonia do antigo regime português. Gente, isso é lindo. Né? Isso é lindo. Então, eu estou contextualizando para vocês exatamente a forma com a qual é cobrada nas provas de vestibular, tá bom? Então, todos esses termos específicos aí eu já vi em prova, tá? Muito bom. Então, vamos lá. Quem é que se levanta, né? Como eu falei para vocês, militares, comerciantes, magistrados, burguesia, né? Mercantil, manufatureira, beleza? Tá? E, na prática, como é que isso começa a acontecer? Vamos lá. Em Portugal, como em todos os outros estados absolutistas da Europa, possuía uma corte consultiva, tá? Uma corte consultiva, tá? Então, seria na França o que você aprendeu como Assembleia dos Estados Gerais, tá? Então, existia uma corte consultiva. Então, no slide está errado, tá? Teria que tirar aquele S dali de corte consultiva, tá? É corte consultiva. Beleza? Só que essa galera aí, simplesmente cansado de viver nesse papel secundário, e de Dom João estar no Brasil, não volta por quê? Dom João VI? Tinha que voltar. Né? Essa burguesia aí, ela simplesmente pegou essa corte, que era feita apenas para ser consultada pelo rei, que você viu que durante o absolutismo elas não eram, porque a partir do momento em que o rei consulta, ele vai o quê? Ele vai demonstrar fraqueza, tá? E passaram a, né, transformaram ela, a corte consultiva, numa corte deliberativa, certo? Então, o que faz uma corte deliberativa? Ela delibera, ela manda fazer, tá? Então, pessoal, tira os dois S aqui do slide, é corte deliberativa, que passa a ser corte, né, corte consultiva, que passa a ser corte deliberativa, certo? E essa corte deliberativa, ela ficou sendo chamada de Cortes de Lisboa, tá? Cortes de Lisboa. Então, quando você vê corte, é aquela assembleia do antigo regime composta por nobres, primeiro, segundo, terceiro estado. Quando eu falo para você Cortes com S, significa dizer o quê? Assembleia, tá? E essa, né, assembleia, as Cortes de Lisboa têm como objetivo, não é, o quê? Implementar uma Constituição. Né? E, na verdade, é isso que eles fazem. Né? As Cortes de Lisboa implementam o quê? Uma Constituição. Deu para entender? Corte consultiva passa a ser uma corte deliberativa, tá? Que manda fazer, cria uma Constituição e, a partir daí, quem acaba mandando em Portugal são as Cortes de Lisboa, que é essa Assembleia, com base em uma Constituição. Beleza. E aí começa a pressão violenta das cortes portuguesas, né, das Cortes de Lisboa, que é essa Assembleia, né, em cima do Dom João VI no Brasil. Beleza? Então, quais foram as reivindicações das Cortes de Lisboa, beleza? Tá? Para Dom João VI. Não está escrito aqui no slide, eu vou falar, você vê lá no seu roteiro. Primeiro, né, eles queriam que o imperador voltasse para Portugal junto com a corte. Tá? Botino, mas para que isso? Simplesmente porque todos os negócios do Império Português estavam sendo feitos do Brasil, deixando os portugueses em Portugal em segundo plano. Eles não queriam. Tá? Só que, ao mesmo tempo, você deve estar pensando, poxa, mas se eu trago Dom João VI de volta, né, ele volta como? Ele volta enquanto rei absoluto ou ele volta debaixo da Constituição? Segundo ponto, eles queriam que a Constituição fosse mantida. Então, a partir daí, eu tenho um outro problema. Que problema é esse? Dom João, né? Dom João VI sabe disso. Quem está mandando em Portugal é a burguesia, né, através de uma Constituição. Se eu voltar para lá, eu não volto mais enquanto rei absoluto. Então, Dom João VI parou e pensou, se eu ficar no Brasil, né, eu continuo mandando de caráter absoluto,
mas eu perco Portugal. Se eu voltar para Portugal, eu tenho esperança, de certa forma, manter o Brasil, certo? Só que lá eu vou estar debaixo da Constituição. E aí, pessoal, o que Dom João VI faz? Dom João VI volta para Portugal. Até porque lá era a verdadeira terra dele, onde ele nasceu, onde ele se sentia rei e tudo mais. Agora, é claro que ele agora não é mais um monarca absoluto, não é isso. Agora, em Portugal, está sendo vivida o quê? Uma monarquia constitucional, beleza? Tá? Quem não gostou disso muito? A esposa dele, né, e o filho mais velho, Dom Miguel, que a gente vai falar deles aí daqui a pouquinho. Tá? Mas, de qualquer maneira, devido às pressões exercidas pelas Cortes de Lisboa, pressão exercida pelas Cortes de Lisboa, né, no dia 26 de abril de 1821, Portugal retorna. Tá? Agora, vamos lá, eu te disse que tinham três, né, objetivos. Primeiro, retorno do rei da corte. Segundo, manter a Constituição. E o terceiro, hein? Aí que vai pegar. A Revolução não foi proposta pela burguesia sob princípios liberais? Só que você sabe qual era o terceiro, né, pedido, a terceira reivindicação, né, da Revolução Liberal do Porto? Né? Que o Brasil fosse transformado em colônia novamente. Para tudo. Por quê? Se o Brasil é transformado em colônia novamente, não é princípio liberal, lindo. Né? Não é. Por quê? Porque colonização, né, é princípio mercantil, não é liberal, com a intervenção direta do Estado, certo? Então, o que acontece? Será que essa revolução foi liberal mesmo? Né? Então, por exemplo, a corte retorna. O primeiro ponto eles conseguiram. Retorno do rei e da corte. Segundo, que a Constituição fosse mantida. Eles conseguiram. E a terceira? A terceira eles vão tentar. Né? Porque a partir do momento em que Dom João VI sai do Brasil e vai para Portugal, o que acontece? Vai mudar a sede do Reino Unido. Né? A sede do Reino Unido vai passar a ser Portugal. Então, o que o Dom João naturalmente ele faz? Ele pega o dinheiro e leva com ele, cara. Eu sei que você fica chateado, que você fica pau da vida quando Dom João VI vai embora e esvazia os cofres do Brasil, não é? Eu sei que você fica pau com isso. Só que ele era o rei. Se você fosse o rei, você naturalmente faria a mesma coisa. Agora, a problemática está em quem ele deixa aqui e como é que ele faz isso com o próprio filho. Porque a partir do momento que ele volta para Portugal, não é isso? Quem vai ficar aqui no Brasil enquanto príncipe regente é Dom Pedro, príncipe regente. Dom Pedro, filho de Dom João VI. Então, a partir do momento em que Dom João VI mete o pé e deixa o filho dele aqui como príncipe regente, com o cofre vazio, com metade de pouca validade, ou seja, né, toda a retaguarda econômica do Brasil fica na merda. Aí que está. Certo? Então, olha essa transição, olha a herança deixada por Dom João VI por filho dele por aqui. Né? E outra coisa, ele já sabia que a independência do Brasil era questão de tempo. Ah, já que é questão de tempo, então deixa o meu filho lá, que seja feito pelo meu filho e que fique dentro da família. Né? Então, nós precisamos ver esse período, né? Do 26 de abril de 1821, não é? Até quando, gente? A proclamação da independência, né? Em 1822, beleza? Então, a partir daí, você vai ter, dentre, né, o finalzinho de 1821 e 1822, a regência de Dom Pedro. Regência de Dom Pedro, filho de Dom João VI, no Reino Unido, Brasil, a Portugal e Algarve. Enquanto isso, em Portugal, vai surgir um movimento, né, que vai mostrar toda a questão complicada que foi, né, em torno do Dom João VI, né, a sua esposa e o filho mais velho, tá? Que é um movimento chamado de Vila Francada, ou seja, indicava o retorno das tendências absolutistas e a suspensão dos trabalhos na corte, prenunciando a longa guerra civil após a morte de Dom João VI. Tá? Isso daí, a Vila Francada, eu só apontei. Tá? Lá na frente, eu vou te explicar um pouco melhor do que foi essas tendências aí absolutistas. Mas Dom João VI, para você guardar, ele aceita, tá, os princípios da Revolução Liberal do Porto, retorna e vai governar nesse sentido, tá bom? Deixa aí guardado, deixa anotado,
que no momento mais adequado, para não misturar a matéria, eu falo para vocês da Vila Francada, tá? Então, a regência de Dom Pedro, gente, ela foi sempre extremamente assediada, ela foi sempre extremamente pressionada pelas cortes de Lisboa, pelas cortes portuguesas. Lembra que eu falei para vocês que eles conseguiram o retorno de Dom João VI da corte, que eles conseguiram a manutenção da Constituição, só que recolonizar o Brasil eles não conseguiram. Eles não conseguiram justamente por quê? Porque Dom Pedro, enquanto príncipe regente, ficou aqui e bateu o pé dizendo que não. Só que conforme o tempo foi passando, essa pressão ela foi aumentando, né? E Dom Pedro, como ser humano comum que era, né, ficou em dúvida. Várias vezes chegou até a pensar a ir embora, né? Só que, vamos lá, a elite brasileira, percebendo que o Brasil só não seria recolonizado porque Dom Pedro está lutando, né? Não porque ele simplesmente amava o Brasil ou, né, o povo brasileiro, mas por conta das crenças dele mesmo, e quem sabe aí já não tem uma tendência dele buscar ser o monarca, né? Com certeza, tá? Ele ficou muito na dúvida, chegou a arrumar as malas, chegou a pensar em ir embora, só que a elite brasileira se movimentou. De que maneira? Fazendo um abaixo-assinado, né? Foram recolhidas assinaturas, entregues a Dom Pedro, pedindo para que Dom Pedro ficasse. É exatamente nesse momento, né, da colhida de assinaturas que foi se articulando, né, o Partido Brasileiro, que a gente vai estudar lá na frente, tá? E ao receber esse abaixo-assinado e perceber o apoio da elite brasileira, o que Dom Pedro disse? Diz ao povo que fico, né? A partir do momento em que Dom Pedro disse que ficava, como é que você acha que isso bateu lá em Portugal para as cortes portuguesas? Os caras ficaram putos. E a partir daí começaram a imprensar mais ainda Dom Pedro, mais ainda, mais ainda. Dom Pedro, em resposta, falou o seguinte, ó, o que eu mandar fazer aqui no Brasil, cumpra-se. Na hora que Dom Pedro manda cumprir e ignorar o que as cortes portuguesas de Lisboa, né, mandam fazer, como é que você acha que foi a resposta das cortes portuguesas para com Dom Pedro? Um ultimato. Um ultimato está vindo aí. Ou seja, um navio proveniente de Portugal, chamado Três Corações, traz para o Brasil os últimos decretos das cortes portuguesas, mandando com que o Dom Pedro, primeiro, né, instalasse juntas de governo nas províncias, ligadas diretamente a Portugal. Então, o que as cortes portuguesas queriam com isso? Juntas, né, de governo instalado nas províncias para lidar diretamente com Portugal, tirar Dom Pedro da jogada, certo? Então, está claro os interesses das cortes portuguesas em recolonizar, beleza? Segundo, processar todos aqueles que, porventura, fossem contrários aos decretos das cortes. Beleza? Olha aí, reafirmando, né, querendo impor, né, a força de Portugal para com o Brasil. E o terceiro, qual era? Que Dom Pedro, príncipe regente, deveria retornar a Portugal imediatamente. Beleza? Então, o que a gente percebe aí? Né? Que o navio Três Corações trouxe um verdadeiro ultimato para Dom Pedro. Só que exatamente vendo essa situação extremamente complicada, né, percebendo que ele, Dom Pedro, precisaria do apoio, né, de mais pessoas dentro dessa elite brasileira, no momento em que o navio Três Corações aporta no Brasil, ele estava em viagem para onde? Para São Paulo, né? Para conseguir em São Paulo arregimentar mais apoio em torno, né, da sua permanência. Então, quem recebe os decretos das cortes portuguesas do Rio de Janeiro é ninguém mais, ninguém menos do que José Bonifácio de Andrade e Silva, né? E simplesmente, junto com esses decretos, manda ao imperador, né, o futuro imperador, melhor dizendo, né, a seguinte frase: Senhor, né, o dado foi lançado. De Portugal não temos a esperar, senão escravidão e horrores. Tipo assim, porra, Pedrão, e aí, como é que vai ser, cara? Né? Ou a gente mata ou a gente morre. Pedrão, tá na hora de você tomar uma providência e ir com tudo, cara. Vai para cima que o foguete não dá ré, porra. Você tem que decidir. Ou você simplesmente pega os teus paninhos de bunda e volta para Portugal e fica lá quietinho em frente às cortes portuguesas, ou então vai para as cabeças, proclama a independência dessa porra e vamos ser felizes, certo?
Só que o que a gente está percebendo, gente? Que realmente Dom Pedro, né, não vai ter outra saída, e lá nas margens do rio Ipiranga, né, no dia 7 de setembro, é isso? Né? No dia 7 de setembro de 1822, ele acaba proclamando a independência do Brasil. Só que o Brasil se torna essa nação independente muito mais por conta das pressões ou da pressão exercida das cortes portuguesas sobre o Brasil do que qualquer outra coisa. O Brasil não tinha a menor condição de se tornar independente, até porque economicamente estava mal, muito mal, politicamente não existia uma infraestrutura, né, organizada com relação a isso tudo, beleza? Né? E também, gente, né, o Brasil precisaria, então, portanto, do reconhecimento de países, né, importantes, como, por exemplo, para Portugal, Inglaterra e tudo mais, para poder levar a sua vida enquanto nação independente. Então, isso tudo está girando em torno do quê? Da proclamação da independência. Então, o Pedro Américo, ele pintou esse quadro aí, né, que já apareceu em diversas provas do vestibular, exatamente tentando passar a ideia, né, heróica do personagem Dom Pedro, que aí sim, proclamando a independência do Brasil, vai se transformar em Dom Pedro I do Brasil. Mas até então ele era o príncipe regente, beleza? Tá? E nessa tela não representa necessariamente a forma com a qual a independência foi proclamada. Isso daqui é o que o Pedro Américo quis passar, e a tela nos dá, né, uma questão assim voltada ao heroísmo, né, a partir do momento em que ele desembanha a espada e grita independência ou morte, né? Analisando a imagem, que diz mais do que 1000 palavras, o que né, o quadro ele quer passar para a gente? Primeiro, que o Dom Pedro está numa posição de destaque, ele está no centro da pintura, num patamar mais elevado, correto? Né? Que você tem ao lado dele, né, pessoas com traje civil, né, que seriam membros da elite, o apoiando em todo esse processo, tá? Como também aqueles soldados que o acompanhavam a São Paulo, certo? Então, a partir daí, a gente percebe que o nosso país nasceu independente, todo errado, né? E que a história ela nos mostra, não é, que as coisas são feitas exatamente, claro, de acordo com a necessidade, né? Mas, muitas das vezes, a forma como elas são feitas é complicada. Então, por exemplo, essa independência aí, ela foi proclamada, mas o que você acha? Né? Chegou com o mesmo peso em todos os lugares do Brasil? Né? A consequência dessa proclamação, qual vai ser? O que Dom Pedro, agora sim primeiro, vai ter que fazer para obter o reconhecimento interno e externo? Né? Como é que vai ficar as condições econômicas do Brasil nesse momento? Né? Então, pessoal, são várias perguntas que a gente, né, consegue respondê-las, mas isso serão cenas dos próximos capítulos. Né? Porque, finalmente, o nosso país agora, a partir dessa aula, se tornou uma nação independente. Né? A partir de agora, de 1822, né, nós temos o chamado período monárquico brasileiro, tá? Que está ali entre o Brasil Colônia e o Brasil República, legal? E é justamente a partir do início do primeiro reinado que a gente retoma todas essas perguntas, né, e estabelece muitas relações que são extremamente bacanas para vocês. Tá legal? Espero mais uma vez ter te ajudado, né? Espero mais uma vez ter contribuído para esse teu projeto, para esse teu sonho de ingressar nas principais universidades do país. Né? Não vamos deixar a peteca cair, vamos sempre firme e forte juntos, né? Estude, estude sempre, estude para sempre, até porque foguete definitivamente não dá ré, tá? Galerinha, te espero na próxima, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço e valeu!